tema do podcast de hoje é depois dele, nunca mais me apaixonei. E o dele aqui não é somente por conta de um ex, mas também por outros motivos, como um momento que nunca mais se repetiu, uma traição, medo de se magoar, medo do incerto, etc. E pra me ajudar aqui hoje, eu trouxe somente pessoas que eu conheço há mais de 10 anos. Eu tô aqui com o Albi. Olá, sou o Alberto Lins. Meu Instagram é Alberto Lins. Me achem por lá. Acho que é isso. Eu vou falar de mim, né? Tá bom, é sucinto. Eu também tô aqui com a Mac. Oiê, tudo bom, gente? Eu sou a Mac, sou criadora de conteúdo para a internet. Meu Instagram é mac.nóbrega. E eu sou amiga do Y há 1000 anos. Sim, gente, a gente tá fazendo as contas antes de começar a gravação, tipo, 10 anos. 10 anos. E eu também tô aqui com outra pessoa que também é amiga de longuíssima data, a Michelle. Já fiquei nervosa, mentira. Olá, quanto tempo? Voltei. É verdade, ela tá sumida aqui do podcast. Na verdade, eu tava tentando viver outras experiências, né, pra trazer conteúdo, mas não aconteceu. Então, voltei mesmo assim. Minhas redes sociais é Mi Black. Gente, em primeiro lugar, quero que vocês digam como que está o status de relacionamento de vocês hoje. E se vocês estão procurando se apaixonar ou já estão de boa, como que tá a situação de vocês? Eu hoje estou namorando. Depois de longa data, assim, talvez levando relacionamento sem realmente assumir essa condição de namoro. Mas, e gostando muito dele, posso me arriscar a dizer que estou me apaixonando de novo. Mas é aquela história, né? Fico naquela, né? Será que estou plenamente apaixonada? Acho que é isso que a gente vai conversar um pouco aqui. Eu estou num ano sabático de homens, pessoal. De tanta desesperança, de tanto homem bosta que eu encontrei por aí, esse ano, que aí veio a calhar, né, a quarentena, mas não, quando eu planejei não era quarentena ainda. Então eu estou um ano sem homem, solteira, não querendo me apaixonar, não querendo nem conversar com homem hétero. Gente, é tipo um ano sem Zara, só que dos machos. Exatamente. É um ano sem... exatamente, um ano sem pica. Olha, está maravilhoso, viu? Tá maravilhoso. Olha, tô meio como a Mac mesmo, gente. Eu sofri algumas desilusões nos últimos tempos. Talvez algumas até me apeguei demais, sou meio carente. Então esse ano também resolvi ficar mais tranquila. Desistir de redes sociais, de paquerar, de aplicativos de relacionamento. Tô bem de boa. E aí com a quarentena, né, acho que quem é solteiro também se deu um pouco mal com essa quarentena. Foi ainda mais difícil. Então tô bem tranquila. Eu tô, assim, meio perdido no personagem, assim, gente. Não sei o que eu quero, eu tô meio de boa. Eu não sei o que eu quero. Vou tentar descobrir hoje aqui nesse episódio. Alô. A gente te ajuda, Y. Nesse episódio vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu separei muitos casos de leitores que enviaram pra mim pelo Instagram. A gente vai comentar um pouquinho sobre eles e falar quando a gente se identifica, se a gente tem alguma referência, enfim. Alguns aqui são gatilhos pra mim, já vou dizer. O primeiro caso é de um ouvinte que literalmente cruzou com um azar de quem cruza. Uma pessoa que encontrou ele em um momento de vulnerabilidade e deixou ele bem magoado. Por um tempo, em 2015 para 2016, eu fiquei sem trabalhar, né? Eu tive que sair do trabalho para terminar o curso, porque eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas. E eu acabei passando 1 ano e meio sem trabalhar e ficando depressivo. Mas quando eu tinha saído do meu trabalho antigo, eu tinha saído bem, né? Eu tinha só pedido para sair e tal. E eu ainda era muito querido pelos meus antigos patrões. Daí eu voltei a trabalhar no final de 2016 e no meio de 2017 entrou um rapaz lá para trabalhar com a gente, né? Era até um dos estagiários. Aí, eventualmente, ele começou a mandar mensagem para mim lá dentro do trabalho, pelo mensageiro que tinha. Depois ele acabou pegando meu WhatsApp e a gente acabou desenvolvendo um apreço um pelo outro, né? E ele veio aqui em casa, na primeira vez que ele veio aqui, tipo, ele tinha os mesmos gostos musicais, gostava dos mesmos jogos, conversava as mesmas coisas, e a gente se deu tão bem que ele foi embora 2 horas da manhã. Aí ele começou a visitar a minha casa, depois que ele saía do cursinho e tal, um bocado de coisa. E ele me dava muita atenção. Com 2 meses eu tive que ir na casa dele, 2 ou 3 meses depois, e eu descobri que ele tinha uma namorada, porque a menina atendeu a porta e ela se apresentou como namorada dele. E eu fiquei chocado com aquilo, né? O que ele queria, na verdade, era
mudar de setor. Ele queria deixar de ser estagiário e passar a ter uma posição melhor lá dentro. E eu lembro que eu influenciei isso. Eu cheguei até a digitar uma mensagem para ele enviar como se fosse dele para a superior dele na época. E depois que ele conseguiu o que ele queria e eu descobri essa namorada dele, a gente começou a brigar muito e eu tava evitando ele. Depois que eu bloqueei ele em tudo, ele começou a me perseguir, né? Começou a vir atrás de mim, ver minhas redes sociais. Ele teve que mandar e-mail pra mim pra falar comigo. Aí, eventualmente, eu fui lá e fiquei com ele. A gente conversou, a gente até meio que fez as pazes. E aí eu acabei, né, fazendo o vai e vem. Foi bom, mas parece que foi só aquilo. Aí depois ele voltou a ficar bipolar de novo e eu mandei um ultimato pra ele. Eu disse, eu não vou continuar nessa situação. Você conversa consigo mesmo e vê o que é que tá acontecendo e você decide a sua vida. Eu não preciso fazer parte dela. E então hoje a gente não se cumprimenta mais, a gente só fala o necessário no trabalho e eu tô super bem com isso, sabe? Eu tava só fragilizado e a atenção é uma coisa que pessoas fragilizadas gostam muito, porque ele não tinha nada além disso. Ele não me proporcionava nada. Nem era bonito, nem era inteligente, nem educado. Então, né, depois dele eu não consegui gostar de mais ninguém, do tanto que eu gostei dele. Vulnerabilidade deixa a gente fraco. Gente, nem bonito, nem educado e nem inteligente. Puta merda. Era uma porta, o menino. O pior é que ele não era nem educado, velho. Ele não saiu da casa do outro, só foi sair no primeiro dia às 2 da manhã, né? Realmente falta de educação já começou aí. E eles jogaram videogame e o garoto comprou lanche. Ele nem levou nada. Ele levou a heterossexualidade dele, né? Que já basta. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa muito complicada na fala do nosso herói aí, que é o seguinte. No final ele fala assim, porque vulnerabilidade é fraqueza. E, bem, isso é, assim, o tiro do machismo, né? Vulnerabilidade não é fraqueza. E, assim, você só vai conseguir se apaixonar de novo se, de fato, você se abrir em algum nível de vulnerabilidade, né? Se você demonstrar que deseja o outro. Então, talvez isso atrapalhe ele achar que porque teve estava vulnerável naquele momento, né? E talvez aí mais vulnerável, né? Assim, tipo, uma vulnerabilidade que, de fato, abre completamente qualquer porta, que aí ele se apaixonou perdidamente por esse cara que não tinha nenhuma qualidade, e aí depois amargou aí. Mas aí ele nunca vai conseguir se apaixonar de novo se ele não conseguir abrir um pouquinho dessa porta de vulnerabilidade. Tem que dar uma baixada na guarda. Sim, né? no próprio áudio dele, ele tem a resposta para o porquê dele ter se envolvido com esse cara, né? Ele mesmo disse que ele estava carente, precisando de atenção. Qualquer lixo deu atenção para ele e ele foi. Talvez com a maturidade ele já, né, ele não esteja nesse mesmo lugar, não esteja nessa mesma posição. Acho que para ele ter enxergado que isso aconteceu, ele não deve estar nessa mesma posição. Então já vai ser diferente quando ele gostar de alguém, né? As gays têm que ficar muito, muito atentos. Exatamente isso. Esse cara não tinha nenhuma qualidade. Qual era a qualidade dele? Ser hétero. Todo gay já se apaixonou pelo hétero, assim. E tem o tipo de... Ele calhou de encontrar um hétero que queria seduzir ele, que queria só galgar uma posição com a ajuda dele. Queria galgar, o outro queria cavalgar, e aí não deu certo. Foi um livramento, querido, essa história. A pessoa era extremamente mau caráter. Tipo, além de hétero, queria se promover, trair a namorada com outra pessoa. Então, foi um livramento do Senhor, do universo, que você acabou não se envolvendo ainda mais. Tem pessoas que têm esse poder de sedução, que fica seduzindo a gente, fazendo a gente ficar envolvido, interessado, e a gente vai criando uma super expectativa, e a pessoa vai prometendo, através de migalhas, vai fazendo a gente acreditar que, de alguma maneira, ela vai compensar todo aquele estresse, toda aquela raiva que a gente passou, sabe? Mas no momento em que você vai lá e tem aquilo, e com certeza, na maioria das vezes, assim, nunca é nada daquilo que você esperava, é o quê? Um desencanto. Tem um segundo caso aqui, que é: me apaixonei numa viagem e desde então nunca mais consegui sentir aquela mesma empolgação. Ainda mantenho contato com esse cara que eu conheci no Chile e viramos amigos, mas nunca mais consegui me apaixonar novamente. Ninguém chegou nem perto. Se apaixonou pelo momento, não pelo cara. E eu já tive um namorado chileno, né? Mas foi o contrário, ele que se apaixonou por mim. Ai, que maldade. Eu adoro ele. Ele é um cara muito, muito legal. E eu gostaria muito de ter me apaixonado por ele. Mas não rolou, porque eu estava apaixonado por outro.
Aí é o oposto dessa história que o menino estava falando do sem qualidade, né? Eu via todas as qualidades desse chileno, mas não dava, porque eu estava com o coração ocupado. Mas voltando nessa história, eu acho que a Maki está certíssima. Você viveu um momento ali, né? Férias, você acha que pode morar em qualquer cidade do mundo, né? Quando sai de férias. Ai, meu Deus, Curitiba é maravilhosa. Ai, Gramado é tudo, tão romântica a cidade. Vai lá trabalhar. Eu me lembro em Águas de Lindóia, gente. A gente fica mais aberto. Pois é, mas é isso. Acho que o cara tá apaixonado pela situação. Talvez ele possa viajar de novo e tentar se apaixonar. Mas eu acho que tem uma coisa que é você comparar as suas relações, né, uma com a outra. E isso, é muito cilada, né? Porque é isso, você vai... Aquele momento ali eu senti isso, então se eu me apaixonar de novo e não sentir exatamente aquilo que eu achei que era o auge da paixão, não é paixão, não serve. E não é assim, né? Tipo, a gente se relaciona e vai gostar das pessoas de formas diferentes, né? Tipo, porque a gente vai mudando também, né? E porque as pessoas com que a gente se relaciona são outras. Então, eu acho que tem isso também. Ele tá esperando uma coisa que ele viveu, que já passou, ele já viveu. Eu acho que assim, a gente vai sentindo coisas muito diferentemente ao longo da vida. Total. E você ter o primeiro arrebatamento, ele nunca vai ser superado. Quem tem que superar ele é você, assim, tipo, recolocar ele numa outra dimensão. Isso foi uma experiência que te passou. Agora você tá pronto para viver outras experiências que têm a ver com amor e relacionamento. Eu sempre tive uma queda, assim, eu gostava de homem com moto. Mentira, eu gostava de homem. Eu sempre gostei de homem bonzinho. Eu conheci esse cara, ele era melhor amigo das minhas melhores amigas. Ele tava viajando, tava numa missão voluntária em um país X, aí ele voltou pro Brasil, e minhas amigas, você precisa conhecer ele, sabe? Aquelas amigas que juntam as bichas. Só que dessa vez é um super match, assim, e ele era muito incrível, assim. Aí a gente conheceu e foi meio arrebatador, assim, eu me apaixonei loucamente, assim. E aí a gente teve um relacionamento, aqueles, parece que foi, tipo, durou uma eternidade, mas na verdade foi, tipo assim, 5 semanas. Foi tipo isso. Ele me levou no meio de uma padaria e terminou comigo. E aí eu chorei, gente, na Pão de Ló. Ai, que ódio. Nunca mais pude entrar naquela padaria. E ele alegou, falou assim, olha, a gente não tem química, a gente não se vê de final de semana e não dá certo. E aí eu fiquei muito arrasado. Extremamente, extremamente arrasado. Falei, meu Deus, como assim? Ele era perfeito, ele era incrível. Tipo, ele era bonzinho. Conheceu até minha mãe, gente. Eu era um pouco intensa. Conheceu minha mãe, nossas amigas, elas mesmas amigas. Era tudo perfeito, assim. Como que eu ia arranjar isso de novo, sabe? E aí chegou num ponto que eu bloqueei ele de tudo, enfim, quando eu tenho esses términos, assim, eu apago a pessoa de tudo. Inclusive tem uma história engraçada que eu abri o G1, ele tava na home do G1, gente, eu não posso falar o nome dele, vamos chamar ele de Jaquelino. E aí eu abri, tava lá na home do G1, Jaquelino abandona tudo para fazer medicina e ir para tal país. Após isso, eu fiquei procurando qualquer pessoa que parecesse metade disso, que seja, sabe? E ninguém é igual ao Jaquelino. E tá tudo certo, sabe? Tipo, mas eu fiquei procurando durante muito, muito, muito tempo um Jaquelino 2, sabe? Por conta disso, eu me decepcionei muito. Jaquelino, quando ele falou que vocês não se procuravam no final de semana, você entendeu isso racionalmente ou você só recebeu essa notícia num plano emocional, assim? Então, quando eu tava escrevendo essa pauta, eu percebi que era total verdade. Eu gostava, sim, eu não acho que eu amei, mas eu era apaixonado. Mas aí eu percebi que tudo bem ele procurar alguma pessoa que procure ele de final de semana e que queira ver ele de final de semana e que tenha aquele fogo, sabe? Eu não era essa pessoa pra ele. E tá tudo certo, sabe? Mas o final de semana era muito importante pro Jaquelino, né? Nossa. É que mas eu viajei com ele, gente. A gente foi pro Guarujá. Tipo, você esqueceu esse nosso final de semana no Guarujá, Jaquelino? Como assim, sabe? É porque também tem um lance de ter uma memória afetiva, né? Tipo, a gente congela as pessoas ali num pedestal. E aí depois, às vezes, se você fosse reviver esses momentos, talvez nem seriam tão legais assim, né? Tipo, fica uma memória meio distorcida, assim. Então, tipo, você botou lá, o Jaquelino é perfeito porque ele largou tudo, foi fazer medicina, ele era bonzinho, não sei o quê, mas aí, tipo,
ele terminou com você numa padaria, tá ligado? É, tem as coisas ruins e boas, e parece que às vezes a gente só fica lembrando as coisas boas, né? Fica romantizando, mano. E eu me sabotei muito, porque em seguida dele, eu queria procurar uma pessoa que fosse, tipo assim, o Jaquelino 2. E aí, até que eu conheci um menino que ele era perfeito, assim, vamos chamar ele de Priscilo. E aí, o Priscilo ia lá e ele era, tipo assim, morava sozinho, era muito gato, era sarado, ascendência árabe, assim, muito bonito, assim, rico, e eu, assim, bonzinho, um amor. Não consegui gostar. E aí foi quando eu consegui me desvencilhar disso, sabe? Tipo, de querer procurar o mesmo padrão de pessoa sempre. Também não quer dizer que porque o cara tem, né? Tipo, tem uma lista de coisas que o cara tem que ter que você gosta. Aí ele é bonzinho, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Automaticamente você tem que gostar dele. Não é assim que funciona, né? Eu quero dizer que eu compartilho o mesmo sentimento de Jaqueline, tá? Já passei por isso. O boy só queria me ver durante a semana. Né? A Michelle também dá muito valor a sábado e domingo. Não, mas o meu caso, ele queria me ver só durante o meu almoço. Na semana, não era nem à noite. Mas tudo bem, não vou... você! O episódio que eu ouvi era você que tava falando, então. Do cara que queria te comer no almoço? É. Gente, e agora? Não quero transformar isso aqui num falar que eu discuto. Mas eu não superei essa pessoa. Eu me peguei durante a quarentena, fui fuçar o Instagram dele, que eu tinha bloqueado, né? Falei, vou dar uma olhada como é que fulano tá fazendo. Ele tava namorando, fiquei meio bad, assim. Levei pra minha terapia esse assunto de novo, essa sensação no Instagram, esse momento de saudade. Aí contei todo o acontecido, ela praticamente falou, cara, esse boy é um lixo, eu não sei por que você ainda tá sofrendo por causa dele. Mas eu entendo, Jaquelino, compartilho dessa mesma dor. Tem um próximo caso aqui de uma leitora. Ela conheceu um cara que magoou muito ela e que ela tem muito medo de acontecer novamente. Ela falou que tem trauma de ser traída, que ela acha que o tempo todo ela vai ser traída. Amiga, pode acontecer, viu? Mas pode não acontecer também, não tem como saber. Essa é a grande graça da vida. Não tem como saber. É porque a traição, eu acho que mexe muito com a autoestima das pessoas, né? Se você for analisar a fundo, enfim, o que significa a traição, eu aqui, 35 anos, o Albi, sei lá, 30 e quantos, Albi? Menina, 9 já. Acredito. 39, já fomos traídos muito. Eu já fui muito traída. No único relacionamento que eu tive na vida de 10 anos, eu fui traída pra caralho. E aquilo me magoava muito na época. E hoje eu não consigo nem entender como aquilo me magoava. Porque pra mim não faz mais sentido. A traição não tem esse peso, sabe? Mas eu entendo que pra muita gente mexe com a autoestima. Porque você fica se culpando e se duvidando, né? Duvidando de você mesmo. Eu acho então que ele assim... me traiu por quê, né? Porque eu não sou interessante, porque a outra pessoa é mais interessante que eu, porque ele não encontrava em mim o que ele queria. Na real, não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem traiu só. E também essa questão de ser culpa da pessoa e não da gente, eu também concordo super. Mas é difícil a gente ter esse entendimento, né? Acho que só depois, com o tempo, que você percebe isso. Porque na hora vem esses milhares de questionamentos, assim. Eu várias vezes já me coloquei nisso, de perguntar o que eu fiz, ou se eu poderia ter feito diferente. Isso foi super escrota comigo, eu ainda tive esse momento. Eu ia falar também fazer uma terapiazinha para entender o que a traição significa para você e por que você tem tanto medo que isso aconteça. Tem vários aspectos da traição que magoam, assim, e alguns atingem mais, outros menos as pessoas. Por exemplo, pra mim, teve uma vez que eu fiquei com um cara, assim, a gente nem chegou a ficar nada sério, assim, a gente ficou alguns meses. E aí, um dia, do nada, eu vejo que ele estava postando uma foto com um namorado. Aí eu... Oi? Eu não estava ficando com ninguém durante uns 2, 3 meses. E ele não só estava ficando com outras pessoas, como começou a namorar. E aí, pra mim, me atingiu muito a questão de eu ter me sentido como um trouxa, sabe? Não sei como ele arranjou tempo, porque a gente ficava o final de semana inteiro junto, assim. Fui trouxa? Fui, mas assim, ele foi muito hábil também. Eu acho que o que magoa mais é o que ele tá vendo no outro, né? Aí a gente volta pra essa coisa da baixa autoestima, que eu acho que é uma das piores coisas, que essa traição, ou o fato de que a pessoa tá poliamorosa e você tá querendo um relacionamento fechado, dói mais, porque você tá muito fixado na pessoa e a pessoa não tá fixada em você. Então, no final das contas, é perceber que sim, você tá apaixonado pela pessoa, porque você tá nesse nível um pouco mais focado, e a pessoa não tá focada em você. E isso dói muito. Você tá namorando a pessoa, só que ela não sabe. Foi o que aconteceu comigo, gente, exatamente. É. Tem um ponto que a Michelle falou que eu achei muito bom, que é
Que quando você vai olhar aquela pessoa que você sabe que foi um lixo, mas que você vai dar aquela checada e você vê que ela tá namorando. Teve um cara que eu namorei durante alguns meses, assim, quase um ano a gente ficou. E aí, no final, eu entendi que, tipo assim, não, a gente não combinava. De jeito nenhum a gente daria certo. Tipo, sabe aquele relacionamento que quando você sai, você fala assim, putz, entendi que não ia dar certo, mas você fica mal do mesmo jeito? Em seguida, ele começou a namorar outra pessoa. E aí, eu me senti muito mal. Por quê? Assim que ele começou a namorar, e ele namorou durante anos, eu me via saindo com outras pessoas que eram piores do que ele e que faziam eu sentir falta dele, mesmo eu sabendo que eu não combinava com ele. Olha que loucura. Tipo, me perdi total no personagem mesmo, gente. Fez parecer que ele era, tipo assim, um rei na terra que eu perdi a oportunidade. E ele namorando. Então eu falo assim, não, gente, o problema sou eu, sabe? Não, a comparação, tá vendo? A comparação. Ele era a régua. Sim, e ele era um lixo, na verdade, gente. É que a sequência dele foi tipo assim, foi tipo ladeira abaixo, assim. Assim que eu saí com ele, eu conheci uma gay que eu fiquei, tipo assim, gente, vou namorar essa gay. Essa gay era natureba, a gay que era vegana em 2012, assim. E eu falei, nossa, gostei. Aí a gay falou assim, vamos viajar, vamos pra Floripa de ônibus. Fui de busão com a bicha pra Floripa. Gente, cheguei lá numa pousada tão roots, cheio de barata, as baratas andando pelos cantos da cama. A gay burra comprou o SBP e jogou dentro do ralo do banheiro. Subiu, gente, eu nunca vi tanta barata em toda a minha vida. Ele dormiu de boa ali, sabe? E eu assim, meu Deus, eu não sou essa pessoa que fica de boa aqui, eu quero ir embora. O filtro de barro cheio de lodo e o povo bebendo. Eu quero luxo, eu quero uma cama boa. Sim, e eu me vi mais apaixonado talvez pela ideia de eu me tornar uma pessoa roots, de eu me tornar uma pessoa vegana, sabe? E não apaixonado por ele. Me vi até frustrado e chateado porque acabou não indo no namoro. Mas eu acho que era mais eu querendo estar namorando porque meu ex pôde também tava namorando, sabe? Não precisava estar namorando. Que objetivo as pessoas têm? Elas querem ter relacionamentos? Elas querem passar por sentimentos mais profundos e longos? Ou elas querem estar num namoro, né? Num relacionamento só? Teve momentos em que eu queria estar nesse lugar do namorado, mas acho que depois de algum tempo eu fui percebendo que me interessa muito mais estar num relacionamento amoroso, assim, tipo, ou viver essas emoções, que eu acho que é muito mais genuíno, assim. Essa questão de relacionamento, às vezes, é difícil. Eu, particularmente, nunca namorei, né? Nunca tive alguém, ou fiquei muitos meses com a pessoa de apresentar para os meus amigos. Então, essa sempre foi uma dor minha. Algo que agora eu voltei a trabalhar na terapia com bastante força. Mas você meio que tenta encaixar aquela pessoa em lugares que ela não se encaixaria, sabe? Algumas coisas, assim, eu, por exemplo, teve uma época que me envolvi só com caras lixos, assim, todos eram meio Brunos, todos tinham o mesmo nome, foi uma sequência de Brunos, mas eu que meio que apagava algumas coisas, não vou levar isso em consideração, não vou levar aquilo, porque eu queria trazer ele para esse meu universo, colocar ele nesse lugarzinho de namorado, sabe? E é bom que você vai meio que aprendendo. Mas olha, vou dizer que o começo da minha vida adulta, né, tipo assim, até os 26, 27 anos, talvez, no máximo, era muito um objetivo. E isso me colocou em situações muito danosas para mim, emocionalmente. Então, eu entendo. Antes de você namorar, Albi, você estava como que você estava? Assim, você estava aberto? Você estava fechado? Como que você estava? Eu já estava mais aberto. Eu vou fazer uma pequena narrativa aqui dos meus últimos anos de romances do meu coração. Sei lá, o que eu achei interessante quando você falou do tema desse podcast é que, assim, eu tive um relacionamento que não pode ser classificado como um namoro, mas para mim teve essa intensidade, de alguma forma, que me deixou muito traumatizado, porque eu me abri muito, eu desejava muito esse cara, eu queria muito que ele fosse o meu namorado, mas também não conseguia elaborar isso direito para ele, talvez para mim mesmo, assim, eu também desejava estar enfim, ter um relacionamento que tivesse menos peso, e aí isso também fazer com que as coisas ficassem muito nebulosas. Mas, enfim, para dizer que esse cara tinha muitos predicados que durante toda a minha adolescência e começo da vida adulta eu cultivava como uma fantasia, assim, tipo, ele era um cara másculo, que gostava muito de música, que tinha um passado de ser punk, que gostava de futebol, que era designer, ou seja, gostava de arte, que gostava muito de cinema, enfim, que tinha ele tinha um repertório parecido, mas ele tinha essa coisa, dessa diferença que colocava, que era estimulante, né? Que colocava ele num outro lugar.
E aí, não é que esse cara me tratava feito lixo exatamente, eu acho que não era bem isso, mas eu me sentia um lixo, porque eu não conseguia fazer ele cair nos meus encantos, assim. Ele aparentemente gostava de mim, a gente sempre voltava a ficar, e a gente sempre ia e voltava, e passava não sei quanto tempo sem se ver, e voltava a se ver, mas não rolava no final das contas. Um dia que eu mandei uma foto dele para um grupo de amigos dizendo, gente, eu estou muito apaixonado por esse menino. Nesse mesmo dia, eu chego na casa dele, a gente pegou um táxi de volta e eu vi que ele tinha mandado uma mensagem para um cara, marcando um encontro. E eu fiquei assim, caralho, eu tô com ele tá marcando com o outro cara. E eu não quis nem confrontar isso. Me doeu tanto na hora, assim, que eu só fiz assim, olha, aí a gente se deitou na cama dele, aí eu fiz assim, olha, eu acho que a gente precisa terminar isso. E aí ele fez assim, sabe o que é? Eu tento, mas eu não consigo me apaixonar por você. Ele disse pra mim. Aí eu fiz assim, olha, essa era a chave que eu precisava pra sair dessa história. Aí me despedi, fui embora, nunca mais falei com ele. Até que esse ano eu falei de novo com ele. Ele mandou mensagem pra mim, dizendo quanto é que eu tinha sido importante, não sei o que, não sei o que. E pra mim foi tão bom ouvir aquilo. Fechou um ciclo, né? Fechou um ciclo. E aí foi muito mágico, porque um pouco depois eu conheci o meu namorado e a gente começou a namorar. Mas antes disso, eu vivi várias outras coisas. Teve o relacionamento, logo em seguida teve o relacionamento com o chileno, depois teve outros caras, teve um cara. E aí começou uma coisa de eu tentar fazer os caras se apaixonarem por mim, já que eu não estava conseguindo me apaixonar. Então eu queria viver, e porque o cara tinha me dito que não tinha se apaixonado por mim, né? Então eu tentei viver o oposto, como se fosse uma coisa de me dar forças. De certa forma, me fortaleceu mesmo. Eu consegui me ver nessa posição do ser amado. Eu não estou dizendo que eu estava usando essas pessoas, não, tá? De certa forma, sim, mas assim, eu não estava sendo escroto com elas. Eu nunca dizia que eu estava apaixonado por elas. Eu não estava enganando elas. Como eu achei que esse cara talvez tenha me enganado um pouco. Eu tentava colocar assim, olha, a gente gosta de você, a gente tá junto, a gente blá, 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 mas eu não quero namorar você, por exemplo. E aí, enfim, eu acho que se colocar nessa outra posição, e que no meu caso era esse de se sentir amado, me fortaleceu para começar a me deixar abrir mais, entender que eu gostaria era das duas coisas. É meio que você tentou conquistar a sensação, tipo, de merecimento, sabe? Tipo, de, não, eu mereço alguém que me ame, sabe? Você foi atrás disso. Mas aí não que eu ame também, né? Uma coisa era só estar nessa outra posição, de ser amado, né? Ou de ser gostado, blá, blá, blá. Foi bom e importante. Mas aí depois eu percebi que eu precisava clicar. Não era só estar nessa outra posição, né? De adoração. Aí pronto, tá acontecendo, minha gente. Aí o que é foda nesse novo... Porque o que aconteceu com esse relacionamento lá atrás é que eu fui arrebatado, assim. Eu desejava muito aquele cara. Com o meu namorado, é muito uma construção desse... E eu acho muito melhor, na verdade. É um amor tranquilo, né? Cada dia eu me sinto mais envolvido. Todos os dias eu penso muito nele, desejo ele perto de mim. Mas não é dessa mesma sensação. E me sinto tão mais adulto com isso. Porque eu acho que é exatamente uma das coisas que eu queria falar nesse episódio era muitas gays não têm esse apaixonamento durante a adolescência. Ele é muito platônico. Muitos héteros não, porque é permitido, é muito mais permitido socialmente você se apaixonar durante a escola e viver aquilo e chorar pela outra pessoa e aquilo ser um grande dramalhão. Então, para algumas gays, isso é retardado. Eu acho que eu vivi isso tardiamente, assim. Então, quando aconteceu isso com esse primeiro cara, eu vivi muito, assim, chorei muito, aí senti tudo aquilo, blá, blá, blá. E agora eu me sinto muito mais adulto, assim, lidando com todas essas emoções, sentindo falta, sentindo saudade, querendo estar junto, tendo as noias normais de um relacionamento, né? Ele gosta de mim, não gosta, o que é que ele tá fazendo agora, o que não sei o quê. Mas tudo isso dentro de um campo que eu consigo abarcar. Eu acho que tem muita gente que acha que esse arrebatamento e essa paixão louca que você não consegue viver sem a pessoa, isso é o amor. E aí, quando você sente menos que isso, é tipo, puta, acho que eu não gosto tanto da pessoa assim. Mas, na verdade, aquele primeiro era meio problemático, né? Eu acho que, tipo assim, existe aquela pessoa que a gente se apaixona pela ideia dela, que a gente monta na cabeça, que é, tipo, esse cara, que ele preenchia todos os checks, era perfeito, era incrível. Exato. E aí, no final, não fazia sentido pra você, porque ele, pessoalmente, não fazia sentido. Você vivenciou que ele não fazia sentido, mas você forçava, entendeu? Tinha um cara que eu conheci na faculdade, que, assim, ele era gay, assim,
super gay. Só que ele ia de moto pra faculdade. Ai, gente, era muito sexy, assim. E ele ia com uma moto enorme, enorme. Eu assim, gente, que tesão essa pessoa. E aí eu fiquei louco por esse cara da moto. Que eu queria namorar o cara da moto. Tipo, ele andar com capacete, me levar pra depois da faculdade de capacete. E aí eu desenhei aquela pessoa na minha vida, sabe? Só faltava empinar. A empina. Não empina, amor, que eu tenho medo. Eu amei o fetiche do capacete. Ele me levava de capacete pra todo lugar. Vou só fazer um parênteses. Eu perdi a minha virgindade pra um cara de moto que me levou de moto pro hotel. De capacete, Albi? Foi bafo, gente. Foi uma ótima história de perder a virgindade. Ele empinou a moto? Aí se ele empinasse, gente. Mas Y, é um perigo empinar a moto, tá doido? Não pode. Mas é muito isso, eu desenhei esse cara na minha cabeça e eu nem fiquei direito com esse cara. Peguei ele uma vez numa festa e foi isso, sabe? E eu fiquei louco por ele. Mas aí eu fiz uma coisa, eu cheguei e falei com ele e aí ele me deu um fora, assim, super de boa, assim, e meio que passei por cima, sabe? Mas é foda quando a gente idealiza uma pessoa na nossa cabeça, porque a gente se apaixona pela nossa idealização e não pela pessoa. Mas a gente sempre idealiza as pessoas na nossa cabeça. Isso é muito difícil. Sempre. Isso é, exatamente. Pro resto da vida, não tem como, assim, porque você não é aquela pessoa, você não sabe como ela é, o que ela pensa. Então, a sua visão dela é uma idealização, de qualquer forma. Vocês já conscientemente escolheram deixar de gostar de alguém nesse período? Tipo assim, você tá vendo que tem uma pessoa legal, você vê que pode rolar alguma coisa, você conscientemente falou assim, melhor não, e começou a criar defeitos. Tipo. Inconscientemente, talvez assim, tem um tipo de cara que eu nem quero acessar, assim, porque pode ser muito danoso, sei lá. Tipo, essa coisa super hétero, eu não faço mais isso. Bom, eu estou num ano sabático, né? Se isso não é botar uma barreira pra não se relacionar, eu não sei o que é. Porque todos os caras que eu tinha contato e que, né, não é que eu fiz um mailing e falei, pessoal, estou entrando em um ano sabático, não me procurem. Eles continuaram me procurando. E eu só falava, não, estou no ano sabático. Não, estou no ano sabático. Então, tipo, eram caras legais, mas, tipo, não é que eu botei defeito. Eu botei pra mim que eu não queria gastar energia com isso por um ano, pra ver o que acontecia. E aí eu botei isso como um bloqueio, assim, sabe? Eu acho que de uns tempos pra cá, eu tenho ficado mais cansada. Cansada até de tentar. Então, às vezes, sei lá, com um aplicativo de relacionamento, parece que é sempre o mesmo assunto, são sempre as mesmas pessoas, sabe? E eu comecei a me sentir meio mal com tudo isso. Ou até na época que a gente sai de balada, bons tempos, eu me sentia meio mal depois, assim, meio vazia, com aquela expectativa, essa pessoa eu não me procurar, eu não me ligar. Então eu acabei me afastando e me fechando mais como um todo, assim, mas me fechando de uma forma que, ultimamente, eu nem tenho sido tão procurada. Acho que eu tenho explanado isso mais pro universo, assim. Eu tentando me conhecer mais, sabe? Cuidar mais de mim, voltar pra terapia. Tô bem mais restrita sobre isso. Então, não tenho vivido nada. Acho que o universo tá entendendo os meus recados. Fechadas para balanço. Eu acho que eu tenho o contrário, assim. Eu já meio que me forcei a gostar de uma pessoa porque ela gostava de mim. Conscientemente eu falei assim, não, eu vou gostar dessa pessoa porque essa pessoa, ela gosta de mim, essa pessoa é uma pessoa que, assim, todo mundo vai gostar, meus amigos vão gostar, que minha família vai gostar. Tipo assim, ele preenche tudo. E conscientemente eu tentei gostar dele ao máximo, assim. E eu não consegui. Era meio que o meu controle falando, tipo assim, de não, essa pessoa é perfeita, você não vai poder perder e tal, não sei o quê. E aí eu tentei durante meses, até que chegou um momento que eu não consegui mais, sabe? É o racional versus emoção, né? Não tem como... Racionalmente pode fazer todo o sentido do mundo aquela pessoa pra você, mas se você não sentir, não adianta nada, né? Separei aqui pergunta de várias leitoras, que elas têm vontade de conhecer alguém, mas que é impossível conhecer um hétero decente no aplicativo. Não é impossível, não. Mas é difícil. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela, assim, que antes dela entrar ela baixou os aplicativos aqui durante a quarentena. Ela falou assim, não, eu vou testar aqui, porque ela não gosta de aplicativo, mas ela começou a testar nessa quarentena. E ela falou que ela sempre se irrita. Ela falou assim, meu, é impressionante. Chega o cara e começa a me irritar. E aí eu comecei a ver os prints e as descrições dos caras. E aí tinha uma descrição de um cara que era assim, piu, 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 uma sirene de ambulância, assim, de emoji. Parada aí. Você acaba de receber 2 multas. Uma por não me dar oi e outra por ser gostosa demais. Valor da multa, 9. Os 9 números do seu Zap Zap. KKKKK. Mas é que no Tinder, no Bumble, a maioria dos caras é esse cara, entendeu? Sim, ela falou que é muito
recorrente, assim, tem É. muitos caras. É uma caça, é tipo um garimpo. É um garimpo que você tem que fazer. Então, mas aí é a vida, né, gente? Mas é porque quando tá no aplicativo, você vê concentrado, entendeu? Aí é meio chocante. Na vida você encontra um cara de vez em quando, você conversa. Quando você vê um na sequência do outro, você fala, meu Deus, em número, eles são muito mais. É meio chocante mesmo. É desesperador, é verdade. É desesperador, é. Eu tenho eu postava no meu Twitter, agora eu saí do Tinder e não posto mais, mas no meu Twitter, que é @mac_nóbrega, o Twitter pinado lá em cima é uma thread só de perfis zoados do Tinder. Porque era o meu passatempo isso, assim. E é isso, em quantidade é muito maior. É muito mais cara tosco do que cara legal, mas os caras legais estão lá também. E assim, também é a expectativa que você bota. Tipo, eu já conheci caras muito legais, eu já saí com muitos caras do Tinder. E caras que eram muito legais por 2 meses e depois eram os cuzões. Então, tipo, não dá pra dizer, sabe? É difícil, assim. Tem um senso estético do homem hétero padrão que é muito difícil, né? E também tem a ver com a sua bolha. Tipo, tem um monte de mulher hétero que ama esses caras, que acha engraçado esse perfil piu-piu-piu da ambulância. Então, no fim, é tipo, as pessoas se encontram se elas têm a ver uma com a outra. Você vai passando lá os perfis e pronto, chega até um que você acha menos pior e conversa. Mas eu entendo a preguiça, dá uma preguiça mesmo. Eu fiquei pensando assim, porque esse cara, na verdade, com essa descrição dele, ele já faz um super filtro que já, assim, é daqui pra baixo, entendeu? Você espera isso. Total. Entendeu? Você já sabe que aquilo você não quer, não vai dar like nele. Então, e aí eu acho bom isso. Tipo, será que a gente... Eu não sei se, olhando meu perfil do aplicativo, tipo assim, a minha é um padrão, que é igual de todo mundo, que é tipo assim, eu não posso passar mico, vou ser misterioso e tal. É um padrão, ou já deixa claro quem sou eu, sabe? Nossa, o meu é um super repelente de homem. O meu perfil no Tinder era... É assim, o guerreiro que me der um like e conversar comigo é porque ele tem a ver comigo mesmo. Porque, tipo, eu não fazia nenhuma pose que era pra agradar homem. Enfim, eu sou gorda. Tipo, tem várias coisas que são filtros, né, pra alguns caras. Então, quanto mais claro você deixar quem você é, melhor. Porque te poupa de várias situações merdas. O meu perfil, eu nem lembro como que era meu perfil. Acho que não tinha nem frase. Mas tinha também poucas fotos, assim, mas às vezes se torna mesmo. Tem algumas que cansa um pouco, sabe? Parece que você vê. Acho que é o bairro que eu moro também. É a distância que eu coloquei. Porque é tanta coisa parecida que aí você acaba meio que desistindo. Fala, não vale o esforço. Vou assistir uma série, vou fazer outra coisa. Eu recebi de muitos leitores algo que me deixou bem, assim, encafifado. a eterna sensação de que algo melhor está disponível. É sempre por isso que eles não conseguem se apaixonar, não conseguem se aprofundar. Isso se chama histeria, né, querido? Que é uma praga que assola os homens de uma forma geral e os gays em especial. Fica sempre achando que vai achar alguém melhor. E o que é esse melhor? Não sei. E eu fico achando que a maioria desses caras que estão nessa busca do que é melhor é tudo uma grande desculpa para você não parar, não decidir o que é que você deseja em si. Então eu acho meio perdidaço isso, assim. E acho triste que você... Ai, para esse homem da moto aí agora. Passou uma moto empinando aqui na rua, Ai, gente. meu Deus. Uma Kawasaki. Ai, o do cara era uma Kawasaki, Mac, que é enorme. Ai, gatilho. Ai, aquela que tem que fazer uma abertura zero quase pra subir. Amo, que de mini saia sobe tudo. Voltando a isso aqui, do polonês lá, o Zygmunt Bauman, sabe? Amores líquidos. Ai, eu odeio Bauman, eu odeio. Ele parte do pressuposto de que a capacidade de culpar a escolha errada, ao invés da incapacidade de conseguir viver de acordo com aquilo que você escolheu e viver bem com aquilo que foi lhe oferecido. É, na verdade, uma desculpa pra você não se aprofundar em ninguém, em nada. E aí fiquei Se pensando... responsabilizando, né? A pessoa não quer se responsabilizar pela sua própria escolha. Esse apaixonamento muito superficial, que é do tipo, ai, esse cara é lindo, ai, vou ficar com ele, não sei o que. São sempre motivos que não tocam tão profundamente você. E aí você parte pro próximo, para ver se você chega nesse lugar. Às vezes um lugar emocional, às vezes um lugar meio racional mesmo, de tipo, o que é que eu desejo. Em pouco tempo também, né? Tipo, sei lá, você dá 2 semanas pra pessoa e aí pronto. Não serve. Tem a questão das pessoas buscarem, hoje em dia, muitas garantias.
E, tipo, em um relacionamento você não vai ter zero garantia, sabe? Tipo, as pessoas precisam nada, exatamente. ver alguma coisa que ela vai ver o investimento dela voltando. A palavra, tipo, ai, não vale a pena. Tipo, tá muito na nossa cabeça, sabe? Então, tipo, relacionamento é a maior incerteza que você tem na sua vida. É ali você sendo totalmente vulnerável e é a mercê ali da vontade da outra pessoa. Exatamente, o que vale a pena é essa construção de laço. E se você está fugindo exatamente disso, então talvez não valha a mesma pena. Eu trouxe aqui a opinião de um psicólogo, o Samuel Silva. E ele fala justamente sobre isso, como que a pessoa consegue mudar ou criar novas percepções de relacionamentos diante desse medo do incerto ou medo de se magoar. Ei, gente, meu nome é Samuel Silva, sou um psicólogo gay para pessoas LGBTI+. Então, o meu trabalho como psicólogo, palestrante, psicoterapeuta é destinado às pessoas LGBTI+, e o meu arroba é @seja.cor. Como mudar suas perspectivas e se abrir para um relacionamento, mesmo diante de incertezas e de mágoas vivenciadas anteriormente. Tem uma ideia que eu gosto bastante e que eu acredito muito, que é a romantização acaba com o romance. O que eu quero dizer com isso? Costumo dizer que a gente aprendeu errado sobre o que é amor, sobre o que é relacionamentos. A gente aprende de uma forma muito romantizada, de fato, sobre essas relações. E um desses elementos que a gente aprende errado é: a gente costuma entender que amor e relacionamentos são o contrário de incerteza. Que o amor é pautado na certeza, na segurança, na completude. Todos esses conceitos que aparentemente vêm para trazer um certo conforto para a gente, mas que na verdade acabam sendo muito tóxicos quando a gente pensa em relacionamento, em amor. Algo que é mais fluido, que é construído, que depende do encontro, do momento, das condições. Ou seja, algo que não tem nada de certo. Aliás, na nossa vida, né, provavelmente pouquíssimas coisas são pautadas em certeza. Então, a gente poder aprender a lidar, elaborar melhor a incerteza, ajuda a gente a lidar com as nossas angústias ao longo da vida. Então, respondendo a esse como, acho que o primeiro passo é desconstruir essa visão muito romantizada do que é relacionar-se. E entender que o amor, que os relacionamentos, que as conexões humanas podem sim ser incertas e que isso não é necessariamente um problema. Isso dá fluxo, isso dá movimento, isso dá construção. E o amor é sobre isso. E quando a gente entende dessa forma, inclusive a gente consegue superar algumas mágoas. Porque eu entendo que se o amor é fluxo, é construção, ele pode se transformar. Um amor que antes me vinculava romanticamente a alguém pode ser transformado e me passar a vincular com outros laços de afetividade a essa pessoa e tá tudo bem. Nós tivemos a nossa história e talvez agora seja o momento de seguir para uma nova história. Então, eu ficaria com essa reflexão, com esse ponto. Inclusive, eu acho bastante problemático a noção que a gente tem às vezes de que um relacionamento passado precisa ficar esquecido porque deu errado para você superar e seguir em frente. Não é bem por aí também, né? Seguir em frente, o que quer dizer? Quer dizer reconciliar-se com o seu passado também, entender o seu relacionamento passado, entender as marcas que ele deixou e entender, inclusive, que tem marcas positivas também dentre as marcas negativas que muitas vezes ficam. Então eu não preciso apagar da minha história o que me aconteceu, muito pelo contrário, é me reconciliar com essa história e me fortalecer dela, entendendo que assim como o meu amor foi fluxo no tempo passado, ele pode ser um novo fluxo agora. Então, quando eu parto dessa visão, inclusive, eu estou mais aberto e receptivo a me jogar nessa incerteza deliciosa que é amar alguém, que é se conectar a alguém e trilhar um novo caminhar, que vai durar por mais um tempo, talvez por muito tempo, talvez por não tanto tempo, mas o que conta nesse meio amoroso, para mim, é muito mais a intensidade e a autenticidade das conexões do que o tempo que elas duram. E assim a gente vai seguindo e amando e se transformando. Se vocês fossem criar 3 filtros universais, assim, somente as pessoas que tivessem esses 3 filtros poderiam acessar vocês, quais seriam? Um filtro que eu coloco que é importante é que seja daqui, né? Ou seja, que seja do lugar onde eu estou morando, porque isso pode ser fonte de muito sofrimento. Outro, ter alguns valores aí checados, então um bolsonarista não dá. No momento que a gente está, é impossível
ter alguém com uma visão política tão distante assim da minha. E o último filtro... Mas esse rico, não é seja rico. E respeitar de alguma forma, assim. Tipo, é muito comum nas primeiras conversas você já perceber o quão uma pessoa pode ser grosseira com você. E isso não me desce, não dá. Só no sexo, né, gente? Que aí a pessoa pode xingar você, fazer o que quiser. Os meus 3 filtros são, mesma coisa, tem que ser... Eu ia falar não ser bolsominion, mas acho que vai além disso, né? Porque não é nem uma questão política só, né? O bolsonarismo... sim, enfim, vai muito além. engloba, exatamente. Então, acho que uma pessoa que tenha os valores mais ou menos parecidos com os meus, não precisa ser todos, mas, né, mais ou menos. Pra mim, tem que ser uma pessoa engraçada, se não for, pra mim já não sei. Pra mim também, gente, é muito importante o humor, muito importante. Não dá pra mim. Tipo, se não for uma pessoa que vai entender minhas piadas, não adianta, entendeu? E o último filtro... Cara, eu acho que vai parecer um pouco, talvez, superficial e até, não sei, talvez um pouco arrogante, mas é que tem que ser uma pessoa que esteja mais ou menos no mesmo momento de vida que possa fazer as mesmas coisas que eu. Tipo, eu já me frustrei muito em relacionamento em que o cara não conseguia me acompanhar, sabe? E aí eu ficava naquele limbo do tipo, então eu tenho que deixar de fazer as coisas que eu gosto porque ele não pode fazer junto comigo, ou eu levo ele junto, mas aí também o cara... Tô falando de grana, né, gente? Ou também o cara não quer, porque não quer que você pague pra ele, e aí você fica naquele limbo do tipo, sabe? Vou deixar de fazer o que eu quero, gosto, ou não? Já aconteceu comigo, das vezes o cara... Ou eu fazer alguma coisa e ele ficar meio, sabe, com invejinha. Ai, nossa, eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Sei lá, você tá compartilhando alguma coisa que você viveu. Nossa, então isso às vezes é meio chato. Nossa, é horrível. Eu ficava me sentindo meio mal, assim, ou tentando justificar algumas coisas. E é meio desagradável. Então eu entendo, eu não acho que seja arrogante. Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo e ficando mais velho, você sobe a sua régua. E assim, é isso aqui. Quem quer, quem não quer, beijo, vamos pro próximo. Os meus, acho que é isso que ela também comentou sobre, vai muito além sobre só questões políticas, né? Então tem que ser uma pessoa que tem alguns pensamentos bem parecidos com os meus. Essa parte também de ser uma pessoa engraçada é importante pra mim, porque tem que fazer sentido. E também, eu acho que uma pessoa que consiga frequentar vários tipos de lugares, que não fique só na sua bolha. Então, eu acho que isso que são os meus 3 filtros principais. Gente, pessoa que é cuzona com garçom, isso pra mim é um filtro também. Nossa, eu odeio pessoa que é cuzona com garçom. Que maltrata garçom, sabe? Que maltrata manobrista, que maltrata garçom. Ai, nossa. Eu, inclusive, esse é um dos meus filtros, assim, gente. O meu primeiro filtro é ter humor. Segundo, é uma pessoa que tem alguma veia meio artística, assim, sabe? Eu acho que eu gosto e acaba batendo várias afinidades. E isso também já elimina muitas coisas políticas, assim, eu acho, sabe? E o terceiro é uma Kawasaki, a ninja preta. Tem que ser a cor preta. Não, e a terceira é essa. É uma pessoa que trate bem todo mundo. Uma pessoa que não seja escrota. São bons filtros, né, gente? Porra, também. É tipo o primeiro caso lá, o cara não tinha educação, não era bonito, não era inteligente. Aí é foda, né? Gente, eu acho que é bom também, assim, ter uma noção dos filtros, porque isso vai mudando muito conforme a idade. Tipo, há uns anos atrás ia ser, tipo assim, ter a moto. Claro, é óbvio. Isso é muito. Hoje em dia, só quer uma pessoa que seja educada. Se ela for educada, já tá bom, entendeu? Já é muito grande. Se ela for educada e não votou no Bolsonaro, pronto. Não, tá ótimo já, né? Não, e assim, gente, tem aquele filtro da Unilever que consegue filtrar até a água do Tietê. Sabe aquele que o comercial da Lília Cabel, que a Lília Cabel bebia? Tem esse filtro, mas é raro. É caríssimo. Aí eu lembro do comercial que a Lília Cabel bebia água do Tietê, gente. Bebia água impura do Tietê. Depois tava no filtro. Seriam hétero, fora do meio, esses Tem o local, tem o local. Com local. Não, a primeira coisa é com local, tem que ser meu filtro. Se não tiver local, eu não quero. Eu queria muito agradecer a participação dessas pessoas especialistas aqui, que ajudaram várias pessoas, deram várias terapias de graça aqui para as pessoas. Queria agradecer ao Albi. De graça? Mas eu vou mandar depois o boleto. Segue a NR. Queria agradecer ao Albi. Obrigado você, Y, por ter me chamado mais uma vez.
É sempre um prazer estar aqui conversando. Quando quiser, me chame de novo. Tem que só bater as nossas agendas, que são ocupadíssimas. Mas, enfim, eu que agradeço. Quero dizer a todos que não percam a vontade de se apaixonar, que é, enfim, isso é o que faz a gente ter uma vida interessante, muito mais do que qualquer outra coisa. O apaixonamento é esse primeiro passo do criar laço. A gente se apaixona por amigo, se apaixona por pessoas da nossa família. Eu acho que é isso que constrói as coisas, no final das contas. E eu quero deixar aqui as minhas redes sociais, que eu falei muito errado no começo, que é Alberto_Lins no Instagram. Me sigam lá e eu posso dar vários conselhos para vocês, assim, de graça. Não precisam nem ficar acessando esse podcast aqui. Poupa os cliques, poupa seu 3G aí, sabe? Poupa seu 3G, garota. Eu queria também agradecer a Mac. Y, obrigada pelo convite. Amei conversar com você de novo, com a Abby, com a Michelle. E eu vou numa mensagem um pouco oposta do Albi, que é: o amor constrói sim, porém melhor só do que mal acompanhado. Então tenham isso em mente. Tenham isso em mente. O amor próprio constrói pra caralho também. O amor pelos amigos, o amor pela família, pelo trabalho, por que você quiser. Então não fique buscando no outro esse amor. E meu Instagram é mac.nóbrega, e o Twitter, pra quem quiser ver um monte de Tinder zoado, é mac_nóbrega. Perfeita. E eu também queria agradecer aqui a Michelle. Adorei. Na verdade, eu fiquei mais anotando aqui. Foi uma sessão de terapia pra mim. Fiquei ouvindo, anotando, pensando em tudo que a gente conversou. Eu adorei, foi muito legal. Adorei conhecer vocês também. Tive uma experiência muito, muito rica. O conselho que eu dou: quando a gente come uma maçã podre, a gente não deixa de comer maçã, né? A gente continua comprando maçã. Prove outras maçãs, vai pra Fuji, vai pra Verde. Então, não Da Turma da Mônica, que é uma delícia. Turma da Mônica. Então, o meu maior conselho de tudo isso é esse. E também respeite seu momento de solidão, sabe? Acho que a gente precisa aprender a estar sozinho e a gostar de estar sozinho, com a nossa própria companhia. Minhas redes sociais, o meu Instagram é só Mi com 3 Is. Desculpa, me deu uma síncope aqui. O meu Instagram é Mi com 3 Is, Mi Black. Então me adicionem lá. Não é adicionar, né? É seguir. Ai, desculpa. É isso, obrigada. Gostei bastante. Obrigado, gente. Vocês me ajudaram a tomar minha decisão. É isso. Vou me jogar no amor, vou me jogar aqui na paixão. Vou quebrar a cara, que é isso que vai acontecer provavelmente, mas vai ter diversão aí no meio. Fiquei tão inspirado que eu até lembrei de uma música que resume completamente esse podcast do começo ao fim. Quando a solidão aperta, chega o tempo de recomeçar. Sempre existe o perdão e uma nova razão para sonhar. O que você precisa é amor. Aqui eu vou deixar um parêntese, um asterisco, que você precisa é amor, e esse amor é muito como a Mac falou. É o amor, pode ser o amor do seu pet, o seu amor próprio, o amor ao trabalho, o amor ao seu hobby, o amor a tudo que você quiser, gente. É isso. O que você precisa é amor. Eu te perdoo, Jaquelino. Muito amor. Ai, vou jogar. Por que isso virou uma matéria, né? Só porque ele é da área e alguém, né? Tipo, um amigo trabalhava no G1. Eu falei, vou fazer uma matéria, porque não é nada demais, né? Falou, ele encomendou, pagou pra sair no G1 pra te irritar. Pois é, exatamente. Não, e olha o texto também direta pra mim. Aquele...